Planeta SPM está de volta com a cofundadora do The Girls on the Road, Tassiana Mello, e o tema deste bloco é o cenário brasileiro para mulheres que desejam empreender. Tassiana, a gente falou ainda há pouco que as mulheres têm mais dificuldades para empreender. Qual você acha que é a principal vulnerabilidade quando a gente pensa no empreendedorismo protagonizado por mulheres? Eu acho que tem duas questões que a gente precisa explorar um pouquinho mais. Uma é a questão, talvez um pouco mais do ponto de vista de emocional, psicológico, que grande parte das mulheres ainda tem a questão de se autoduvidar, né? Isso que a gente precisa provar e falar sobre o seguinte: não há somente uma forma de empreender. Eu acho que muitas vezes a gente fica presa a uma régua que diz que sucesso é isso. Não, sucesso é aquilo que você define para você. E eu acho que isso impacta muito fortemente o empreendedorismo feminino, porque a gente acaba falando, e as principais referências do mundo dos negócios são masculinas, sim, e eles caem dentro de um perfil muito específico, tá? Então a gente precisa primeiro libertar as mulheres para falar, olha, de novo, sucesso é aquilo que você acha que é relevante para você. Ambicionar. Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente fala muito sobre essa questão, essa discussão de empreender por necessidade e oportunidade. Ainda no Brasil, especificamente, as mulheres acabam empreendendo ainda mais por necessidade, mas a gente precisa mudar a chave. Sabe por quê? Porque cada vez mais tem mulheres identificando oportunidades e construindo o seu negócio. Não só, talvez, naquela indústria que hoje há ainda uma prevalência de mulheres, que é a indústria de serviços, né? É o setor de beleza, setor de educação, serviços em geral, mas hoje em dia as mulheres têm atuado muito no mundo tecnológico, a gente precisa falar sobre isso. Quando a gente percorreu os 24 países, a gente viu mulheres atuando nas mais diversas áreas e tendo a tecnologia ao seu lado. Então você fala em realidade virtual, inteligência artificial, o que você imaginar em biotecnologia, mulheres criando fintechs, edtechs. A gente precisa falar sobre essa diversidade de atuação da mulher. Então, a questão da autoconfiança, sem dúvida, é um ponto relevante. A outra é acesso a recursos, Priscila, porque no final do dia, o que todo mundo precisa é recurso para crescer o seu negócio. Você não precisa ter milhões de dólares para iniciar, ou milhões de reais, mas você precisa sim contar com investimento para que você possa expandir. Né? A gente também não pode refrear aquelas mulheres que querem empreender e que eventualmente não têm um capital enorme porque acham que precisam ter muito dinheiro. Não, eu acho que essa também é outro mito que a gente precisa quebrar. Você pode começar a empreender com um nível mais baixo de recurso e ir evoluindo, né? E buscando ajuda. Isso é importante também, a gente tem que aprender a pedir ajuda. Muitas vezes nós mulheres nos retraímos um ponto porque a gente acha que vai incomodar. Pelo contrário, eu acho que um dos principais aprendizados que a gente teve durante esses 15 meses foi que quando você quer empreender, pedir ajuda faz parte do seu dia a dia. E a gente também aprendeu que tem muito mais pessoas dispostas a ajudar do que não. E quando você não sabe o que pedir, não sabe o que perguntar, esse é o principal momento de você pedir e conversar com alguém. Converse sobre a sua ideia, divida o que você tem em mente. Isso faz parte do movimento empreendedor. E nós, mulheres, precisamos sim fazer isso cada vez mais. A gente recebeu aqui uma pergunta da nossa telespectadora Priscila Quintal. Ela perguntou por que as mulheres empreendem, por oportunidade ou por necessidade? As mulheres empreendem como qualquer um de nós, homens, mulheres, empreendem, né? Muitas vezes por necessidade, no caso das mulheres, isso ainda é a maioria, mas elas empreendem por oportunidade, elas empreendem porque elas querem uma mudança no estilo de vida, né? A gente vê aí vários exemplos de executivas, de mulheres que trabalhavam em alguma corporação e em algum momento resolveram ter o seu momento de mudança, trazer um pouco de flexibilidade para a sua vida, que eu disputo um pouco essa questão da flexibilidade quando você fala de empreendedorismo, porque uma coisa é você ter um pouco mais de controle, obviamente, sobre os seus horários, né? Se a gente for falar de flexibilidade, eu acho que o empreendedorismo, sem dúvida, traz isso, mas não é menos trabalho, pelo contrário. O mundo empreendedor, ele exige muito e muitas vezes a gente escutou que quando a gente empreende, nós mesmos somos os nossos piores chefes. Porque você tem que fazer acontecer, chega um determinado momento, dependendo do estágio que você está, que você tem pessoas dependendo daquele negócio, então é uma responsabilidade muito maior, mas todas elas fazem porque tem, obviamente, paixão por aquilo, por uma ideia que identificaram, querem perseguir aquilo, e eu acho que as mulheres têm que empreender porque elas querem. Eu acho que nem todo mundo está preparado, e aí homem ou mulher, nem todo mundo está preparado para a vida empreendedora.
o que não tem nenhum problema. A gente também, eu acho que hoje em dia fala-se tanto em empreendedorismo que a gente acaba tendo um pouco de uma ideia romântica de empreender, que todos os seus problemas seriam resolvidos através de abrir um negócio. Não é bem assim. E a gente viu vários exemplos. Algumas das mulheres que a gente entrevistou nesses 24 países já fecharam seus negócios, por razões variadas. Chegou um determinado momento que algumas delas decidiram, bom, esse caminho empreendedor de fato não é para mim. Eu vou voltar a trabalhar numa empresa, eu vou, enfim, fazer algo diferente. Então, eu acho que quem resolve empreender precisa ter isso muito claro na cabeça. Isso é super importante de fazer essa reflexão antes de começar. Entendi. E você falou até anteriormente de um dado que foi do levantamento de empreendedorismo global de 2017, que ele falou que em 2016, cerca de 52% de mulheres foram as que criaram os novos negócios. Qual que você acha que é o impacto dessa força da mulher na economia brasileira? Priscila, há vários estudos que demonstram que quando a mulher empreende, né, a receita que ela gera, o lucro que ela gera, ela tem uma capacidade de reinvestir naquela comunidade com um nível muito maior do que os homens. Isso é fato. Né? Eu acho que o impacto disso é extremamente relevante. Então, quando você vai para alguns países, e a gente teve chance de visitar alguns países que, obviamente, têm uma condição muito mais difícil, exemplo de alguns lugares aqui no Brasil, a gente entrevistou na Índia, por exemplo. A gente entrevistou em alguns países da África, onde a mulher, na hora que ela empreende, na hora que ela começa a ter uma certa autonomia econômica, o que é fundamental, ela começa a reinvestir isso naquela comunidade, em termos de educação, em termos de trazer outras mulheres com ela, em termos de impactar a comunidade ao seu redor. Então, na hora que você tem a mulher atuando fortemente e impactando aquele seu entorno, o retorno econômico para o país, ele é claro, ele é muito claro. Como eu falei no início, nenhum país hoje pode se dar ao luxo de dispensar 50% da população. Hoje, mulheres no mundo, nós somos um pouquinho mais da maioria, 51%, quase 52%. Mas a nossa participação econômica ainda é muito reduzida se você pensar que a gente está falando do mundo. Então, a gente precisa incentivar isso. O retorno à comunidade, o retorno econômico a um país é fundamental. Vou te dar um exemplo. O Japão é uma das 7 maiores economias do mundo, né? A participação da mulher na economia ainda é muito restrita. O Japão, ao lado da Bélgica, é o país que tem o menor índice de participação de mulheres no mundo empreendedor. O Japão é uma sociedade muito conservadora, muito formal ainda, e eles entendem que a partir do momento que a mulher, a expectativa é que a partir do momento que ela se casa, que ela tem filhos, que a atenção dela vai se voltar para isso. Entretanto, o governo percebeu que isso não é uma situação ideal, né? O Japão é um país envelhecido. Você precisa atrair essas mulheres para a força econômica. Você precisa torná-las membros ativos economicamente. Então, o governo lançou um programa, o primeiro-ministro, que se chama Womenomics, que é exatamente para estimular, do ponto de vista das mulheres, que elas se sintam bem-vindas e trabalhar também com as organizações e com a própria sociedade, que mude um pouco essa cabeça, porque aí é uma questão social, cultural, para que essas mulheres sejam novamente inseridas, porque são mulheres extremamente bem formadas, extremamente bem capacitadas, que estão sendo deixadas de lado. E o Japão não é o único exemplo, mas é uma das maiores economias que sente o reflexo de não ter uma participação maior de mulheres. Entendi. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre as inovações no empreendedorismo feminino e as dificuldades. Não saia daí!